Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é o Paz e Bem de número 75. Hoje é domingo, 27 de janeiro. 27 de janeiro. O Brasil acorda esse domingo, todas nós acordamos esse domingo, dormimos sábado, dormimos sexta, sob o impacto da tragédia de Brumadinho. Já se contam, até o momento, 34 mortos. Infelizmente, parece que haverá mais, talvez muito mais. Quase 300 desaparecidos e desaparecidas. Tragédia talvez não seja a palavra exata para definir o que aconteceu em Brumadinho. O que aconteceu em Brumadinho foi um crime. Um crime repetido pela Vale. Ontem escrevi no Facebook que quando a Vale era a companhia Vale do Rio Doce e era estatal, então em que pese todas as distorções, em que pese todos os roubos, tudo que acontece nas empresas estatais, ela era patrimônio do povo brasileiro. Aí resolveram em 97 privatizar, tornar a Vale patrimônio de uns poucos. Então, Bradesco, banco é um dos maiores acionistas e grandes investidores internacionais. Essa gente, para quem gente, não importa, o que importa é planilha, o que importa é coisa, o que importa é número. Enquanto a Vale era a companhia Vale do Rio Doce, nunca houve uma tragédia, um crime desse tamanho. Já são 2. 18 mortos em Mariana, pelo menos 34 até agora, haverá mais. Pelo jeito, infelizmente, haverá mais. O Brasil chorou seus mortos em Mariana, chora seus mortos em Brumadinho. Chora seus mortos pessoas, chora seus mortos animais, plantas, rios. Não dá para mensurar o tamanho do crime. Não dá para mensurar o tamanho do crime. Hoje, eu vim aqui refletir sobre a dor dos 34, a dor dos 18 de Mariana, a dor das famílias, a dor dos conhecidos, a dor daqueles que trabalhavam, a dor daqueles que conviviam com essas pessoas, vítimas, mais uma vez, de um crime. E é uma pergunta que clama, e acho que aqui o Paz e Bem é o lugar desta pergunta. Onde é que estava Deus em Mariana? Onde é que estava Deus em Brumadinho? Se é que Deus existe, e acho que estes momentos de dor intensa são momentos de questionar legitimamente se é que Deus existe, onde estava Deus em Brumadinho? Onde? Então, o Paz e Bem de hoje é pouco chorar junto com essas famílias, né? Chorar junto com esses amigos e amigas, chorar junto com todos aqueles que choram, sofrer junto o sofrimento, um mínimo de empatia e compaixão por esse sofrimento todo e refletir sobre essa questão, que parece que do ponto de vista da espiritualidade é uma grande questão para esse momento. Onde estava Deus em Brumadinho? Onde estava Deus em Mariana? Onde está Deus agora? Eu quero, procurando resposta para essa pergunta, que parece uma pergunta crucial, no terreno da espiritualidade, em relação à tragédia, crime da Vale, em Mariana e agora em Brumadinho, eu separei algumas 3 breves leituras para a gente meditar juntos, para a gente refletir juntos e depois silenciar um pouco. A primeira é para que a gente não perca o tempo com palavras vãs, com palavras vazias de consolo para quem perdeu os que amavam, as que amavam. Não perca tempo com condolências formais, que aparentam solidariedade, mas na verdade são frias. Porque talvez o silêncio seja
a melhor postura diante de um sofrimento tão intenso de tanta gente, de centenas, dezenas, centenas, milhares de pessoas. As mães que perderam seus filhos ou filhas, as mulheres que perderam seus maridos, os maridos que perderam suas mulheres, os filhos e filhas que perderam seus pais e mães, de fato, será que querem a consolação das palavras formais? Aqui, e me socorro então da Bíblia, eu me socorro de uma passagem da Bíblia do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus sobre, logo depois, no Evangelho de Mateus, o pai de Jesus, está amanhecendo, está escurecendo demais, é isso. Talvez seja essa uma imagem apropriada. Está amanhecendo e está ficando escuro nesses dias aqui no Brasil. Então, logo depois do nascimento de Jesus, os poderosos da época, representados aqui no texto bíblico por Herodes, ficam apavorados, desesperados com a possível chegada de alguém que trouxesse um reino de justiça e paz, e Herodes manda matar todos os bebês de 2 anos para baixo lá em Belém. E José, no relato bíblico, avisado num sonho, vai embora, foge para o Egito, e o massacre acontece. E para falar sobre o massacre, o texto bíblico se socorre o texto de Mateus se socorre de um texto do profeta Jeremias, e vai dizer assim: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Vou ler mais uma vez. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Raquel não quer consolação. Não adianta querer consolar Raquel depois da perda de seus filhos. Porque eles não existem. Acabou. Haverá vida depois? Para nós aqui é a vida, né? Tá, mas e para Raquel? E para Raquel? Essa é uma questão. É uma resposta que só a Raquel terá. Só as Raquéis. Os Raquéis terão. Mais adiante, o menor versículo, e aí eu vou buscando as apalpadelas, uma resposta que não existe, na verdade, uma resposta para uma pergunta que está sempre renovada ao longo da história da humanidade. O menor versículo de toda a Bíblia é o versículo da reação de Jesus. Então, para nós cristãos, Jesus é Deus, Deus feito homem. Então, a reação de Deus diante da morte de seu grande amigo Lázaro. Então, Jesus está indo a caminho do encontro de Marta, Maria e Lázaro, que havia morrido. Então, Jesus corre para ver Jesus, Maria corre para ver Jesus na estrada e comunica que seu irmão tinha morrido. Jesus vê aquele choro e aquele sofrimento, e o versículo é o seguinte: Jesus chorou. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Deus chorou. Deus chorou diante do sofrimento daquela família. Então, talvez, na busca de uma resposta para uma pergunta sem resposta, talvez o menor versículo da Bíblia possa nos ajudar a responder. Jesus chorou. Jesus não é a Vale. Deus não é a Vale. Deus está e é os 34, os 18 e suas famílias. Eu separei, na busca tateante dessa resposta, se é que ela é possível,
sobre onde está Deus em Brumadinho. Mais uma vez, onde está Deus em Brumadinho? Eu procurei tateando uma resposta, porque esta pergunta, mais uma vez, está renovada ao longo da história da humanidade e trouxe uma tentativa de resposta de Elie Wiesel. Elie Wiesel foi Prêmio Nobel da Paz em 86, morreu agora, até relativamente recentemente, em 2016, aos 87 anos, e ele sobreviveu aos campos de concentração de Auschwitz e Buchenwald. O livro mais famoso de Elie Wiesel, ele estava terminando a adolescência quando esteve nos campos de concentração, ele lançou em 1955, chama-se simplesmente Noite. Não deixa de ser significativo, né? Que o menor versículo da Bíblia, diante do terrível do sofrimento humano, seja a partir ao redor do tema do sofrimento, Jesus chorou, e que o título de um livro que relata então a experiência de Wiesel e seus irmãos e irmãs nos campos de concentração tenha também um título, uma única palavra, né? Noite. Então, aqui um relato, talvez o momento mais dramático do livro de Wiesel, Noite, de um acontecimento que é o enforcamento de 3 judeus no campo de concentração. 2 homens e uma criança. Vou ler. Vida longa à liberdade, gritaram os 2 adultos, que logo a seguir foram enforcados. A criança continuou silenciosa. Onde está Deus? Onde está ele? Alguém perguntou atrás de mim. Ao sinal do chefe do campo, as 3 cadeiras tombaram. Total silêncio atravessou o campo. Sobre o horizonte, o sol se punha. Então o desfile começou. Os 2 adultos não estavam mais vivos. Suas línguas inchadas, penduradas, tingidas de azul. Mas a terceira corda continuava se movendo. Sendo tão leve, a criança continuava viva. Por mais meia hora ele continuou lá, lutando entre a vida e a morte, morrendo em lenta agonia sob nossos olhos. E nós tivemos que olhá-lo de cheio em sua face. Ele ainda estava vivo quando passei em frente dele. Sua língua continuava vermelha. Seus olhos ainda não estavam vidrados. Atrás de mim, escutei o mesmo homem perguntando: onde está Deus agora? Onde está ele? Aqui está ele. Ele está pendurado aqui na forca. Naquela noite, a sopa tinha gosto de cadáveres. Mais uma vez, naquela noite, a sopa tinha gosto de cadáveres. Onde está Deus? Onde estava ele? A resposta à tentativa de vir na noite, mais uma vez, não me parece que seja muito significativo, né? Que esteja amanhecendo aqui atrás, mas está noite, né? É noite. Parece que a noite desceu, a escuridão nesse nosso encontro. Então, a resposta possível, tentativa de Wiesel, diante da pergunta, né? Onde está Deus? Onde está Deus agora? Deus está enforcado. Deus está soterrado na lama. Então, que a gente, nesta noite que a gente vive depois desse crime, na longa noite que, de certa maneira, estende sua sombra sobre a humanidade até hoje, nos crimes dos campos de concentração, na longa noite cujas sombras se projetam sobre a humanidade no massacre dos indígenas aqui nas Américas, na longa noite que se estende sobre a humanidade
nas milhares, milhões de mortes perpetradas em nome do Deus Dinheiro, como agora? Creio que a pergunta é legítima e ela se repete. Onde está Deus? Onde esteve Deus? Porque Raquel não quer ser consolada. Ela não tem mais seus filhos. E diante dessa pergunta, não sei. Talvez a tentativa de resposta é essa divisão. Deus está enforcado, Deus está enterrado na lama. O lugar de Deus talvez seja o lugar de Jesus, diante da morte de Lázaro e do sofrimento das suas irmãs e amigos. Deus chorou e chora, junto com as mães, junto com os amigos, junto com os parentes, junto com todos aqueles que sofrem. Mas o fato é que, naquela noite, a sopa tinha gosto de cadáveres. Então, nessa noite, pode parecer manhã, mas é noite, nessa noite vamos silenciar e, de alguma maneira, unir nosso coração ao sofrimento de todos aqueles e aquelas que choram seus mortos em Brumadinho, todos aquelas que são quase 300 desaparecidos ainda, então todos aqueles que choram e sofrem com angústia na busca de notícia dos seus, das suas. Acho que o que resta para nós hoje é silenciar. Então vamos, espinha ereta. Eu vou me afastar para que seja ainda mais claro que é noite. Espinha ereta, na medida do possível, coração tranquilo, aquietar a mente e compaixão. Uma inundação de compaixão e talvez dessa pergunta também. Vou fechar meus olhos, fecha seus olhos, vamos lá. Abre meus olhos, abra os seus olhos. Eu digo, não tem resposta fácil para essa pergunta. As respostas fáceis tiradas dos manuais, tiradas das normas, tirada dos livros, não dão conta do sofrimento nessas horas. A pergunta está aí diante de nós. Em comunidade, em povo, cada um, cada uma, vamos seguindo, buscando juntos, juntas, a resposta a essa pergunta. Onde está Deus? Em Brumadinho. Que a gente chore juntos, que a gente se abra à compaixão e à dor do sofrimento dos que perderam e dos que se angustiam, das que se angustiam em busca da notícia dos seus e suas amados. Paz e bem nesse domingo. Paz e bem.